Olá, meus queridos estudantes, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. E eu sou o professor Hélio, estamos aqui juntos para fazer essa interação de mais um contexto, né, de filosofia mesmo. E tentar trazer para o nosso cotidiano, a nossa realidade, não é verdade? Vamos lá. Pessoal, fiquem ligados numa coisinha, porque a gente já está indo para o final da nossa unidade. E olha só, já postei aí num grupo, né, no YouTube e coloquei nas redes sociais de vocês um videozinho explicando sobre o extra classe, ok? Tá bem legal e vamos lá se interagir. Vamos lá então? Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Então olha só. Vamos trabalhar na aula de hoje o pensamento existencialista dos filósofos Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Só que vale ressaltar o seguinte, Schopenhauer não é um filósofo existencialista, o existencialismo vai vir depois. Só que o pensamento dele já dá indícios àquilo que seria o que viria a ser, na verdade, o existencialismo. Então vamos trabalhar em Schopenhauer a crise da existência. Em Kierkegaard vamos trabalhar razão e fé. Nietzsche, o critério da vida. Mas isso nós temos duas habilidades, né? Olha só. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, de modo a identificar conhecimentos e valores, crenças, práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural, ok? De diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Além disso, iremos debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa, né? Estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos, etc. Com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo. De certa forma, o consumo entra na questão existencial, né? Do eu. Outras habilidades: analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação do sujeito ético, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade, e também identificar diversas formas de violência, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando o mecanismo para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, adentrando no pensamento existencialista de Schopenhauer, aqui, Schopenhauer é este senhor aqui, Kierkegaard, esse jovem rapaz aqui, e o filósofo Nietzsche. Vamos trabalhar primeiramente a crise da razão para a gente contextualizar. Pessoal, aqui quando a gente fala crise da razão, querendo ou não, a gente ainda está vendo um pouco do iluminismo, aquilo que já foi trabalhado com vocês sobre esse período histórico, esse movimento histórico. Então, o iluminismo, dentro desse conceito, começa a enfraquecer. Então, vamos ver, dentro desse conceito, as primeiras fissuras da crise da razão surgiram com o ceticismo de Hume e, no século XVIII, tornam-se mais agudas com o criticismo de Kant. Então, essas teorias que a gente já trabalhou sobre o ceticismo, sobre o criticismo, começam a, de uma certa forma, fazer com que comece a surgir essa crise da razão, ou seja, a crise no iluminismo. E com isso, a partir do século XIX, os filósofos Marx, Nietzsche e Freud introduziram elementos de desconfiança na capacidade humana de conhecer a realidade objetiva e de ter acesso transparente a si mesmo.
A crença de que a razão seria capaz de alcançar a verdade, ó, lá no iluminismo, né? E de que a ciência, por meio da tecnologia, nos tornaria mestres e senhores da natureza, lembra lá? Senhor, né, da natureza, que domina, uma aula anterior, né, Luciano? Isso mesmo. Manifestava-se como um movimento romântico que irrompera no século XIX. Por exemplo, o romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e 19, deixando para trás, né, valores clássicos e inaugurando o quê? A modernidade das artes. Aí podem perguntar dos professores de artes, Alexandre e Lidiana, né? Aí Friedrich Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard foram alguns dos que submeteram à prova os alicerces da razão. Ou seja, a razão até então era fundamental, o racionalismo. Porém, ela começou, pela análise de alguns pensadores, ao decorrer do tempo, a gerar problemas, né? Até uma decadência, uma crise. Porque até então, dentro do conceito do iluminismo, a razão ela iluminava tudo, Isso. ou seja, tudo aquilo, todos os conhecimentos que foram produzidos, então a razão chega no auge máximo. Vocês lembram o contexto, né, Luciano? Ó, saíram do Renascimento, saindo da Idade Média, né, que era a teocracia, Deus no centro. Aí decidiram, não, é o ser humano, né, pelo Renascimento. O antropocentrismo. Então depois veio o iluminismo, né, o ser humano, a razão humana, né, o ser humano no centro de tudo. E agora começou a análise na prática, na vivência, a surgir essa crise. Até porque, pessoal, quando a gente fala do iluminismo, dentro desse conceito, ou seja, o homem estava conhecendo tudo aquilo que estava fora dele. Ou seja, todas as coisas podem ser conhecidas pelo ser humano. Mas o ser humano estava se esquecendo de uma única coisa, que vai ser o foco fundamental do iluminismo: o conhecer a si mesmo. O interior, né? O seu eu. A gente conhece tudo o que está fora de nós, mas até então a razão não conhece a si mesmo. Ou seja, o homem não era capaz de conhecer a si mesmo, que nem Sócrates dizia lá na Grécia Antiga: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, essa máxima socrática, ela começou a ser reestruturada, a ser repensada agora dentro de uma filosofia existencialista. Então, o homem volta-se para si mesmo. Vamos lá, continuando, Leio. Então, olha só, Schopenhauer e a crise da existência. Pessoal, olha aqui, Schopenhauer, ele nasceu em 1788, faleceu em 1860. O existencialismo vai surgir praticamente ali no século XX, tempos depois. Mas o pensamento de Schopenhauer, ele vai ser fundamental para aquilo que veio a ser o existencialismo. Então, ele nasceu numa cidade prussiana, atualmente na Polônia. Prússia, ele nasceu na cidade prussiana de Danzig, ou seja, a Prússia significa um antigo estado da confederação daquilo que era a Alemanha do Norte. As principais obras de Schopenhauer, de uma certa forma, a aula vai trabalhar essa daqui, nossa aula de hoje, O Mundo como Vontade e Representação. Nós vamos focar nessa obra daqui. Mas também ele criou a Metafísica do Belo, Aforismo para a Sabedoria de Vida e outras obras, mas vamos nos centrar nessa primeira aqui. Nessa obra aqui, um pouco nessa, ele vai dizer que a mais bela das artes, né, o ser humano é a mais bela das artes. Até porque a Metafísica do Belo vai trabalhar também no finalzinho, que a gente vai ver. Então, olha só, Schopenhauer foi um crítico severo do racionalismo de Hegel, porque para Hegel, de acordo com a visão dele, Hegel, de uma certa forma, ele pertencia ali ao iluminismo. Segundo ele, a razão era o fundamento do universo. Olha só, a razão era o fundamento do universo. E a história, apesar dos percalços que acontecem na vida do homem, a história levaria o homem inevitavelmente ao progresso e, portanto, à felicidade. Então, será que a razão de fato é capaz de levar o homem à felicidade? Então, Schopenhauer ele vai criticar profundamente essa teoria de Hegel, porque, segundo Schopenhauer, o cosmos, o universo, não se fundamenta na razão, mas sim
em uma força despropositada e irracional que Schopenhauer chama vontade. Lembram do nome da obra? O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer. Mas olha só, o que é vontade, segundo o pensamento dele? Ele vai dizer o seguinte: vontade é um mero ímpeto cego que não promove a ordenação, o equilíbrio e nem a plenitude. A vontade, ela não reconhece a existência humana como algo especial no universo. Ela simplesmente é pensada por todas as coisas, inclusive a vida humana. A vontade é violenta. Pessoal, vem aqui comigo. O que é vontade? Às vezes você até se coloca, né, no exemplo, ó, tô com vontade de tomar um sorvete, comer um tucumã, né, na nossa região Também. tem muito. Eu adoro, né, tucumã, às vezes dá uma vontade de comer um tucumã. Nós, diferente da crítica que Schopenhauer faz a Hegel, que Hegel dizia que a razão é o que move o universo. Schopenhauer vai dizer o contrário, não, é a vontade. Nós, seres humanos, somos seres de vontade. Schopenhauer vai dizer que a vontade é aquilo que move o universo, mas tem um porém. Existe um porém. Nós somos seres de vontade, a cada momento desejamos alguma coisa. Por exemplo, nesse exato momento, vocês aí do terceiro ano, vocês querem ser aprovados no final do ano. Vocês querem ingressar, ou melhor, vamos por etapa. Vamos por Querem parte. ser aprovados no ensino médio, querem tirar uma nota boa no Enem para futuramente ingressar numa faculdade, numa universidade. Ou seja, é a vontade, são os nossos desejos que temos. O Hélio Isso também já passou por isso, eu também já passei por isso, mas isso não quer dizer que esses desejos que nós temos acabaram. Tem mestrado, depois da faculdade tem mestrado, tem doutorado, tem contínuo. isso, tem aquilo. Temos o desejo de recebermos bons salários, construirmos uma vida estruturada. Lembra que nós colocamos no início da aula habilidades que fala sobre o consumismo, né? Uhum. Isso entra na questão da vontade, Sim. né? Ó, tenho vontade de ter um tênis adequado, né? Ou de marca, né? De alguma maneira. Celular de última geração. Aí o momento que eu compro, né? Adquiro, se eu conseguir ou não, vem outra vontade de outra Isso coisa. mesmo. Olha só a mente nossa, como é que é. Schopenhauer, ele vai dizer que por mais que a gente sejamos seres de vontades, quando eu conquisto uma coisa, eu conquistei aquilo. O Hélio queria um celular tal, ele conquistou o celular. Agora ele vai desejar outra coisa, vai querer um celular melhor, vai querer uma moto melhor, um carro melhor do que ele tem. Eu também sou assim, porque segundo Schopenhauer, nós somos seres de vontade. E a vontade faz com que a gente deseje as coisas mais e mais. E quanto mais eu conquisto uma coisa, mais eu desejo outra, porque segundo ele, o que vai mover o mundo, o que vai mover o ser humano é o seu desejo, é a sua vontade. Ou seja, a vontade nunca vai cessar em nossa vida. É um contínuo, né? Um ciclo. Só que a gente vai ver no decorrer das aulas que vai haver uns poréns. Exatamente. Vamos voltar lá para a gente começar a analisar melhor? Continuando. Então, olha só. Por viver em um universo onde a vontade é a força maior, é aquilo que move o universo, e não, como ele vai dizer, não era a razão, mas sim a vontade, Schopenhauer explicava que a existência, a partir disso, ele explicava a existência do sofrimento humano. Por que sofrimento humano? Que a vontade causa, né, Luciano? Isso. Pessoal, volta aqui com a gente. No caso de vocês, vamos pegar o exemplo de vocês. Vocês querem ser aprovados no final do ano. Vocês querem se sair bem no Enem. Vocês querem ingressar na faculdade. Isso é a vontade que vocês têm, é o desejo. E se vocês não conseguirem isso, como é que fica? É o que Schopenhauer traz presente, né? Às vezes, ele vai dizer, nós somos seres de vontade, mas nem sempre conquistamos aquilo que nós queremos. E aí que vai entrar o sofrimento humano por não conquistar aquilo que eu tanto desejo. Aí não nessa aula, mas vocês podem adentrar no pensamento de Sêneca. O Sêneca, né, viveu no tempo de Nero, foi professor de Nero, lá na Grécia Antiga.
E ele explica essa questão de você aspirar algo, né? E também pensar o lado negativo da coisa. Não é um pessimismo, mas não no sentido de você se desmanchar e ficar paralisado. Não, é lutar sempre. Alcançou, não alcançou, mas continue o caminho, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, olha só, continuando. O filósofo enxergava com profunda desconfiança qualquer desvaneio e ideologia, religiosa ou laica, né? Tanto do lado da religião ou do civil, que pregasse a felicidade, igualdade e fraternidade absoluta. Então, Hegel já via, né, Luciano? Por isso que a crítica dele. Gente, aí ele já dizia, ó, que não há essa questão absoluta, né? Do ser sempre feliz, né? Que é absoluto no sentido de estar acima. Sempre de igualdade uns com os outros, sempre fraternidade. Será que... Até dois irmãos conflituam um com o outro, né? Não é uma fraternidade absoluta. Será que em nossa vida a felicidade ela é constante? Sempre, né? Para Schopenhauer, não há felicidade plena, mas também não há tristeza plena. Ó. Então, olha só, estamos bem, né? O que falta realmente é o quê? É a plenitude disso, desses fatos, né? É a plenitude, e a plenitude não faz parte da condição humana, né? Então nós temos que ter essa plenitude realmente. Essa vida plena, segundo Schopenhauer, não existe. Ela não faz parte da condição humana porque, como o Hélio acabou de falar, nós não seremos constantemente felizes. Vai ter momentos em nossa vida, que é o próximo slide aí, o Hélio pode até passar. Inclusive, olha, vem aqui comigo. Inclusive tem um filme que vocês podem, se desejarem depois assistir, é A Busca da Felicidade. Só uma análise, ó, o filme mais ou menos 2 horas, né? 1h30, 2 horas. Pouquinho. Ele passa a maior parte dessas 2 horas sofrendo. A busca da felicidade. Aí, a felicidade dele é em 5 minutos, né? Ele conta, olha só o disparate. Às vezes, a gente leva muito tempo, né, para achar a felicidade. E ela vem. Só que assim, alguém já disse que a felicidade não é eu viajar de trem e parar na estação e ali está a felicidade na estação. Não. A felicidade em si é a viagem, né? É aquele caminhar, sempre. Então, ela não é absoluta no pensamento dele. Segundo Hegel, pelo processo histórico, né, a felicidade estava ali no meio daquelas situações. Ou seja, de certa forma, como absoluta. Por isso que o Schopenhauer fez essa crítica, né, no pensamento dele. Aliás, vocês já perceberam ao longo da filosofia, desde do Tales de Mileto, nos primeiros pensadores, o pensador vai surgindo aí vem outro, estuda ele e já joga uma nova forma de pensar. Inclusive uma crítica, né? Aí a filosofia vai se renovando. Olha só, é assim a ciência também, descobrindo novos passos para frente, tá bom? Então, continuando, olha lá. Então, dentro desse conceito, Schopenhauer, ele afirma o seguinte: a sabedoria, ela está em compreender a transitoriedade e a fatalidade dos acontecimentos. Transitoriedade. Todas as coisas acontecem, todas as coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins, tudo terá um fim, ou seja, são os momentos bons e ruins que nós passamos em nossa vida. Então, a transitoriedade é isso, saber que haverá momentos da nossa vida que a gente vai estar passando por uma situação ruim, mas outros momentos será uma situação boa. A grosso modo fala maré baixa, maré alta, né? A gente associa. Só que a fatalidade é o conceito. Não há uma distribuição equilibrada dos acontecimentos, ou seja, que nem o Hélio falou, o filme todo lá, em relação ao filme, ele passou em busca da felicidade, ou seja, é uma vida inteira e a felicidade se deu em 5 minutos. Então, a fatalidade é isso, que não há uma distribuição equilibrada dos acontecimentos. Não é que eu vou viver 6 meses da minha vida feliz e 6 meses triste. Pode ser que o período ruim da minha vida seja prolongado por um grande período e quando a coisa boa acontece, é por um curto período, pode ser vice-versa. E olha só, gente, ó, vamos aqui. E essa situação, ela ocorre em todos os âmbitos da nossa vida, não só aqui, que vocês estão aspirando, né, sair do terceirão e ir para a faculdade ou universidade, ou curso técnico, né, uma profissão para a sua vida.
Mas essa questão, essas transitoriedade, fatalidade está em todas as áreas, inclusive financeira, né, Luciano? No nosso dia a dia. Há momentos que eu estou bem lá financeiramente, né? Estou comprando meu alimento do dia a dia, estou conseguindo pagar as contas. Aí, de repente, vem uma situação de crise em geral, né? Que às vezes até acontece. Aí eu não consigo pagar as contas, né? Às vezes também pode ser por uma questão de doença, não é? Uma doença na família. Ó, viu como abrange todos os lados da nossa vida? Financeiro, doença, amizade, né, Luciano? Às vezes eu estou bem com meus amigos, eu estou bem com o Luciano, de repente há um conflito entre nós, a gente fecha. Uma separação. Assim, vulgarmente, antigamente fazia assim, né, Luciano? Parte, né? Parte o dedo. É uma brincadeira que a gente tinha. Ou seja, estão em todas as áreas, tá? Até com seus colegas aí. Então, a gente tem que saber driblar isso e saber caminhar, tá? Com esse problema. E uma questão interessante quando a gente fala sobre isso, sobre esses fatos, pessoal, é que muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, tem pessoas que ela não conseguem trabalhar isso em sua vida. Aí se paralisa, né? Aí muitos fica fixa. Muitos acabam caindo em depressão porque não sabem trabalhar essas coisas ruins do dia a dia. Então o existencialismo ele é interessante por causa disso. Ele faz com que a gente tenha um olhar para nós mesmos. Ou seja, analisar quem eu sou, aceitar as dificuldades da vida. Vamos voltar para o texto rapidinho, que olha só. Por isso que quando a gente entra em crise, né, Luciano? Isso. É bom procurar algumas ideias de pensadores para... Que nem falo, para a transitoriedade, para a fatalidade aqui, ó, não há explicação racional para os fatos da vida. A gente não sabe explicar essas coisas ruins que acontecem conosco, muitas vezes essas coisas boas. Então, o que Schopenhauer vai dizer? Aceitar tudo o que acontece em nossa vida, independente que seja fato bom ou ruim, é a única sabedoria possível. Ou seja, é aí que nós seremos pessoas sábias. Aceitar os acontecimentos da vida e procurar trabalhar eles em nosso dia a dia. É uma filosofia do pessimismo, será? Aí, por isso que eu coloquei o exemplo do Sêneca, né? Mais ou menos essa ideia. Será que é uma filosofia do pessimismo? Você já sabe o que é pessimismo, né? Aquela pessoa que está para baixo, desanimada, né? Pensa sempre no negativo. Para muitos, a filosofia de Schopenhauer incorre, né? Em um inevitável pessimismo metafísico, né? No que diz respeito ao indivíduo, este pode desfrutar de momentos de extremo prazer proporcionados pela arte. E às vezes, olha, achou uma solução aqui, né? Uma saída. Por meio da intuição artística, ele pode desvelar verdades, porque a experiência estética é capaz de atingir o ser das coisas, e não apenas seu aparecer. Aí entra aquela segunda obra dele, a Metafísica do Belo. Isso. Pessoal, por muito tempo se dizia que a filosofia de Schopenhauer era uma filosofia totalmente pessimista, porque parece que a vida humana é o mais completo absurdo. Schopenhauer falava, o que é a vida? O que é o viver? A viver é um constante sofrimento, porque nós somos seres de desejo, mas ao mesmo tempo que desejamos as coisas, a gente não sabe se aquilo vai se realizar em minha vida. E eu saberei aceitar essa não realização? Nós somos seres de desejo, o Hélio é um ser de desejo, eu sou um ser de desejo, você aí também é um ser que deseja. Mas será que aquilo que nós desejamos de fato vai acontecer? Então Schopenhauer analisa esse ponto. Até que ponto eu, pessoa humana, saberei aceitar em minha vida que as coisas não aconteçam da forma como eu queria, como eu gostaria que fosse? Então, será que nós estamos preparados para isso? E olha só um exemplo. Certa vez que eu estava trabalhando numa escola, tinha uma estudante que ela tinha um pessimismo, né? Um negativismo e muito assim, um pouco depressiva. Conversei com ela, expliquei o que ela gostava. Ela disse que gostava de arte, de pintar. Então, eu aconselhei ela a trabalhar pinturas nesses momentos de dificuldades. Cara, com mais ou menos 1 ou 2 anos, ela veio conversar comigo e disse que melhorou muito. Ou seja, ela aceitou aquela condição dela de ser bem negativa, né? E trabalhando na arte, ela pintava, né? Ou seja, descarregava aquela energia negativa
no âmbito da arte, pintava quadros maravilhosos. É que nem o pensamento de Schopenhauer aqui, que a gente Isso. analisou. Então vamos lá, continuando, Além. Agora vamos mudar, né, Luciano? Isso. Vamos agora para o pensamento de Kierkegaard, razão e fé. Pessoal, é interessante analisar o seguinte. Kierkegaard, ele é considerado o pai do existencialismo. A gente vai já ver. Só que o existencialismo, é uma corrente filosófica que ela vai se dividir em duas linhas de pensamento. Vai haver filósofos existencialistas cristãos, que nem Kierkegaard é um, Isso. mas também vai haver os filósofos existencialistas ateus, que negam a existência de Deus. Né? Isso. Então, a corrente do existencialismo, ela vai se dividir entre os existencialistas cristãos e os ateus. Então, vamos ver um deles, que é o cristão, Søren Kierkegaard. Vamos lá, então? Vamos lá. Nasceu na Dinamarca, foi um importante filósofo, teólogo, poeta, crítico social e autor religioso. É um dos precursores do existencialismo contemporâneo e ele é considerado, olha só, o pai do existencialismo. Suas principais obras, Temor e Tremor, o conceito de angústia e migalhas filosóficas. Inclusive tem passagem bíblica, né? Isso. Para Kierkegaard, as principais preocupações da filosofia devem ser particular. O sujeito, a objetividade, a vida concreta. Subjetividade, a vida concreta e cotidiana. Por exemplo, a verdade está na subjetividade, no eu. A verdade é aquilo que realmente importa para compreender a vida do homem está na sua existência particular. É aquilo que nós falávamos, a crítica que o filósofo anterior que vimos, Schopenhauer, fez a Hegel, que dentro do iluminismo estavam preocupados em conhecer as coisas, mas agora não. Segundo eu, né? Voltado para o eu. Kierkegaard, em especial, faz essa análise aqui. Kierkegaard leu Schopenhauer para depois elaborar a sua filosofia existencialista. A única verdade realmente essencial é aquela que é assumida como tal pelo sujeito. Focando suas atenções para a existência subjetiva, ou seja, a minha própria existência, Kierkegaard nota a condição fundamental que a condição fundamental do homem está no fato de ele ter que fazer escolhas. Cada um de nós temos que fazer escolha. E toda escolha terá de ser trabalhada diante de possibilidades. O que quero para a minha vida? Você aí. É uma pergunta, né, Luciano? Olha só. Vocês aí, o que vocês querem para a vida de vocês? E já está na hora, né? Terceiro ano, vocês já vão... Ou vai seguir a sua vida de ajudar a família, ou a gente aconselha você fazer uma faculdade. Porque lá a faculdade não é em si você estudar. Além disso, gente, é você adquirir uma profissão para o seu futuro. Ou seja, você vai trabalhar, vai suar com aqueles estudos, né? Você adquiriu e colocá-los em prática, que será a sua profissão, constituir família e buscar ali, segundo Schopenhauer, né, a felicidade tão aspirada. Né? Pessoal, e olha só, dentro dessa linha de pensamento aí de Kierkegaard, que ele fala que, querendo ou não, a nossa vida ela é feita de diversas possibilidades. Eu tenho que fazer escolhas, e as minhas escolhas elas vão repercutir no futuro. Por exemplo, é comum entre vocês aí, aqui a gente colocou algumas perguntas, o que você quer ser? Quer ser médico, advogado, quer ser professor de filosofia? Olá, matemáticos aí, ó. Quer ser filósofo, quer ser artista, um músico. Só que tem um porém. Vamos supor, você quer ser um jogador de futebol, mas o teu pai, tua mãe, quer que você seja médico, quer que você seja advogado. Aí entra aquela questão, meu pai quer que eu seja isso, mas eu não quero. Aí o que eu faço da minha vida? Eu vou agradar meus pais, ou eu vou decepcioná-los e fazer aquilo que eu quero? E aí? Só que muitas vezes acontece também de você fazer uma escolha e lá na frente você se dá por conta de que não era exatamente isso que tu queria. Exatamente. Então, eis o ponto que a gente vai analisar. Vamos lá, então? Lá. Aqui, ó. Toda escolha
terá de ser trabalhada diante de possibilidades. O que eu quero? Direito, medicina, engenharia, física, matemática, filosofia, ser jogador de futebol, ser modelo, artista, música, etc. Ou empreendedorista, né? Uhum. Então, para Kierkegaard, diante de tudo isso, não há critérios racionais para que a gente venha tomar uma decisão, porque as possibilidades aparecem como dados impessoais, desprovidos de qualquer sinal que permita um domínio de indicação de qual caminho devo seguir. Eu não sei o que vou seguir, se eu vou agradar os meus pais, optando pela profissão que eles querem para a minha vida, ou se eu vou decidir por mim mesmo e vou assumir todas as responsabilidades da minha vida. Então, tem tudo isso. Então, diante disso, não há uma compreensão racional nas escolhas. Elas não se dão por desenvolvimento natural, em que uma coisa leva a outra. Não, uma coisa não leva a outra. Não é matemática, né? Pode ser que lá na frente eu me arrependa totalmente da escolha que eu fiz hoje. Mas eu escolhi. E agora? Eu vou assumir aquela escolha ou não? Tem todo esse porém. Toda escolha é um risco. Veja bem, lembra numa aula anterior que nós falamos que diante da escolha estamos solitários, ó, mesmo ao redor de pessoas familiares. Porque as nossas decisões são solitárias. A escolha é pessoal, cabe somente a eu, sujeito salto, individual. Né? Ó, esse salto é absurdo, pois não encontra alicerces racionais para se basear. Exemplo, toda decisão, elas são difíceis, porque elas são importantes. As decisões mais importantes são as mais difíceis a serem tomadas. Isso. Kierkegaard cita a história de Abraão, que recebe uma ordem de Deus para sacrificar seu próprio filho, Isaac, né? Está aqui a figura. Abraão tem as possibilidades diante de si, matar, não matar, fugir ou ignorar. Qualquer que seja a sua escolha não será feita com absoluta certeza, porque Deus não responde, permanece em silêncio. A essa condição, Kierkegaard dá o nome de, olha aí, a angústia. Pessoal, querendo ou não, dentro do existencialismo, ele vai dizer que tomar uma decisão para a nossa vida gera angústia. Exatamente. Não é porque fácil. A questão é que eu não sei. Eu decido, eu quero ser professor. Mas será que eu vou ser um bom professor? A gente fica só colocando expectativas, né? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Chega na sala, numa sala de aula, diante do estudante. Ou eu paraliso ou eu continuo, né? Consigo dar aulas. Então, duas possibilidades. Toda escolha para Kierkegaard, ela gera uma angústia na gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Por exemplo, a gente tem um desejo, só que a gente nem sabe se amanhã vai estar vivo. Inclusive, na aula anterior, eu coloquei a imagem do David Moore, né? Aquela obra de arte, né? O Grito. Mais ou menos essa ideia, né? De você estar angustiado. Grita para o mundo. Não sabe o que fazer, paralisa. Edward Munch. Vamos lá, então, continuando? Vamos lá. Então, ó, segundo Kierkegaard, vivemos no silêncio de Deus, em um mundo em que as garantias racionais não dão conta de explicar as mais simples ações da vida. Não temos garantia de nada. Isso em relação às nossas decisões. A questão da angústia deverá ser inserida no campo religioso para que possamos compreendê-la. Então, o cristianismo é de suma importância para o pensamento de Kierkegaard. Por isso, religioso. Ele vai afirmar o seguinte: se Jesus realmente trouxe a verdade quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João capítulo 4, versículo 6, então, se eu acredito nisso, devo tomar uma decisão com relação a isso. Se acredito que de fato Jesus é essa verdade, devo assumir apaixonadamente uma vida de acordo com essa verdade. Não viver uma vida de um mero faz de conta. Então não há como eu me dizer cristão e continuar levando uma vida superficial, mesquinha, burguesa e corrupta, que se resume, ele vai dizer, em um mero cristianismo de domingo. Ou seja, eu não sou cristão só aos domingos lá na igreja. Eu tenho que ser cristão no meu dia a dia. Ou sou cristão, ou eu não sou cristão. Ou eu assumo de fato aquilo que está lá dentro do cristianismo, ou eu não assumo.
Então, o cristianismo é uma possibilidade. Não há critérios racionais para assumi-la. É necessário decidir-se por meio de uma escolha que compreende finalmente que não há critérios e, mesmo assim, devemos decidir. Uma escolha, ela nunca será racional, mas sempre apaixonada. Tomar essa decisão cega, apaixonada, assumindo sua fragilidade, chama-se, segundo Kierkegaard, salto de fé. Então agora vamos mudar, né? Vamos para o Nietzsche, né? Isso. Vamos lá então. Friedrich Nietzsche, o critério da vida. Ele nasceu, olha aí, ó, século XIX até o século XX, na Prússia, na atual Alemanha. Seu pai e seus avós eram pastores protestantes. Ele pensava em seguir a mesma carreira dos pais, influenciado por alguns filósofos e professores. Nietzsche progressivamente começa a afastar-se, né, do cristianismo. Se afastou de certa forma. Então, em seus escritos, ressoam, de uma certa forma, um manifesto de reivindicação e de superação da condição existencial humana. Pessoal, vocês conseguem analisar o contexto histórico da época de Nietzsche? Ali do século XIX, não é, que nós vimos? Isso. Então, ele está inserido ali no século XIX. E ali está acontecendo grandes transformações no mundo, ou seja, no mundo, na Europa. Então, Nietzsche está acompanhando essas transformações, está acompanhando o que acontece na sociedade. Então, ele vai fazer, os escritos dele vai ressoar esse manifesto de uma reivindicação, de superação, olha só, superação da condição existencial humana. Na obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche destaca a necessidade do anúncio do super-homem. Quem é o super-homem? Olha só, nele, Zaratustra, que é o personagem principal, ele vai proclamar a falência da civilização e a aurora de uma nova era. Por que a falência de uma civilização? Porque Nietzsche, assim em Zaratustra, vai proclamar o surgimento do super-homem, ou seja, aquela pessoa que nasceu para se destacar, para brilhar. Então, o homem ele deve superar a si mesmo, as suas limitações, as suas capacidades. Então, diante disso, ele deve superar a sua potencialidade negada. Procurando o quê? Sacudir o velho homem que vivia enclausurado no seu pessimismo e ilusão, para o novo que pretende ser substituto, né? O superar típico de super-homem, entendido como um ato de abertura para o nada ou para o sagrado. Nada mais é do que a própria vontade de poder. Então ele já coloca, né? Acrescentou a mais de Schopenhauer. Inclusive, o filme Super-Homem, de uma certa forma, tem uma influência nesse Super-Homem de Nietzsche. O super-homem como superação implica a dimensão do divino, que, segundo Nietzsche, seria um ponto na vontade de poder. O divino não é uma coisa separada do homem, tampouco uma realidade para fora de si, que tem poder de manipulação. Mas o divino e o humano se encontram no ato contínuo e ininterrupto de superação do objeto conhecido, e na consciência do não poder em relação ao não objeto, isto é, ao nada. Dessa forma, é revestida a concepção metafísica do conhecer. Conhecer como esperança e a de Deus como causa última de segurança. Então tem todo esse porém. O que é o conhecer? Havia esse conceito de conhecer como uma esperança. Esperança de que Deus é a causa última de segurança da vida humana. Então, para Nietzsche, a segurança leva o homem a experienciar com convicção a um sentimento de segurança. E esse sentimento leva a Deus como objeto último de sua esperança, de onde provém a sua fé e a sua verdade absolutizada. Então, Nietzsche ele proclama a morte de Deus, só que não é o Deus do cristianismo, mas aquele Deus daquela cultura da época, ou seja, do querer conquistar as coisas a qualquer custo.
O anúncio da morte de Deus, portanto, não se trata de propagar ideias antiteístas, não pretende ser a disseminação do ateísmo, mas Nietzsche percebeu dentro daquela época que as pessoas estavam procurando, querendo ou não, que nem acontece hoje, outros deuses para a sua vida, que complementasse a sua vida humana, e que não era dessa forma que Nietzsche pensava. Pessoal, agora a gente vai para o segundo momento da aula, não saia daí, ok? A gente já retorna. Tchau, tchau.